Obrigada. Nada. Marcelo é o próximo. Oi, Marcelo. Eita, barbudo! Pessoal, voltei para ele. Quanto tempo que eu não te vejo, que já tá com a barba grande, tá com a cara melhor, saiu do conselho, tá mais animado. A saúde até regenera um pouco, é muita apurreação, né, gente? Boa sorte aí aos conselheiros e conselheiras. A cara até ficou boa, tá com a cara boa. Bom revê-los aí, pessoal. Gente, trazendo também uma reflexão, assim, eu até botei no chat, assim, eu lembro que teve um problema na época, eu fiquei muito sensibilizado, né, com o Rubinho, quando foi a primeira Aldir Blanc, né, com o Rubinho e acho que com a Grazi também, que tiveram problemas com isso. Que na época havia um entendimento de que servidores de outras pastas não poderiam se inscrever nessas leis de incentivo aí. E com o tempo, né, com muito debate e tudo mais, ali formou-se um entendimento de que servidores de outras pastas podem sim, né? E tanto que teve aí, tanto na PNAB quanto na Paulo Gustavo, servidores de outras pastas puderam se inscrever como proponentes. E aí eu trago essa reflexão para que, de repente, na formulação aí do credenciamento, que se pense um pouco também sobre isso. Eu tenho muitos colegas que passam por essa situação de repente, ali, ser músico, ter um trabalho consistente na cidade, ou ser artista de outro segmento, e o credenciamento não figura como mais uma oportunidade de trabalho. Então, trago realmente essa reflexão. Essa questão, Marcelo, da PNAB ter aceitado, eu desconheço, sinceramente. Eu nem sabia, porque, para mim, a lei fala que não pode. Eu não sei que tipo de entendimento foi feito para autorizar. Então, assim, eu não sei, tá? É um caso que pode ser levantado para discutir. Mudou, inclusive, os gestores da licitação, que é o que faz o credenciamento. O credenciamento é uma forma de licitação por inexigibilidade. Então, assim, a gente pode levar essa discussão novamente para eles. Tem colegas, assim, que são amigos, que são de outras secretarias, servidores de outras secretarias, que foram aprovados, né, assim, na Paulo Gustavo, que executaram, que filmaram seus filmes e tudo mais. Isso daí Mas foram aprovados com o pessoal sabendo que eles eram servidores, ou aquela, tipo assim, vão fingir que não viu? Eu posso até dar uma olhada nos editais, Janine. Porque acontece isso também, né? Vão fingir que não viu, ninguém é obrigado a saber quem é servidor. Os editais não trouxeram nenhuma vedação nesse sentido. Os editais, salvo engano, tá? Eu me comprometo até a enviar para você depois. Eu acredito que tem dispositivo que veda a servidor da própria pasta e que faz algum sentido, sabe? Tipo assim, faz sentido esse raciocínio. Porque, a bem da verdade, olha só, não é porque a pessoa é servidora de uma outra pasta que ela vai ter informação privilegiada. Inclusive, tem gente que nem é servidora de pasta nenhuma, entendeu? E por ser BFF, tem mais informação privilegiada. Então, assim, vamos ser um pouco razoáveis, né? Assim, nesse sentido. É importante, eu trago assim, eu sei que é um tema delicado, mas que eu acho que a gente precisa se debater sobre isso. Tá? Só trago essa reflexão aí. Não, assim, vocês sabem que o que puder fazer para ajudar, para que todo mundo tenha acesso, eu vou fazer. Isso aí vocês não precisam se preocupar. A secretaria não cria nenhum obstáculo com relação a isso. Tanto que a gente sentou... Gente, sem brincadeira, eu estou uns 2 meses sentada em cima é ótimo, né? Trabalhando nesse edital, para a gente tentar, e toda vez que alguém me dá uma sugestão, o Júnior falou comigo no telefone, foi semana passada, retrasada, né, Júnior? Coloca audiovisual, exibição, eu coloquei. Então, assim, a gente está trabalhando, mas, assim, a gente sabe que o credenciamento não vai dar conta de atingir todo mundo, não vai dar conta de atender todas as vertentes, todos os segmentos, todos os artistas, né? Vai ter, mesmo com todos os segmentos, vai ter artista que vai ficar de fora. Assim, a gente tem que pensar também em outras políticas. O credenciamento é muito importante. Eu falo assim, o credenciamento injetou, eu acredito que mais de 1.600.000 na cultura diretamente para os agentes culturais. Foi direto para vocês, não teve, né? Assim, quem tem algum representante é uma coisa, escolheu ter, mas era uma contratação direta com vocês. Então, assim, foi um dinheiro forte investido. A gente está com a ideia de
aumentarem muito eu não falo do valor recebido, mas da quantidade disponibilizada, fazer muito mais oficina, fazer muito mais chamamento, chamar para muitos mais eventos, a gente está trabalhando com isso. Nós levamos para o prefeito que a meta seria 500 mil, a primeira meta era 500 mil, e nós levamos mais de 1.600.000 para o agente cultural. O prefeito ficou... Eu senti nele a empolgação de saber que ele investiu tanto assim num segmento que ele não tinha ideia. Ele ficou pego de surpresa. Ele falou, vamos trabalhar sobre isso. Então, ele pediu para a gente apresentar um levantamento de todos os valores pagos esse ano com credenciamento diretamente para o artista. Eu falei da alegria da categoria com relação ao credenciamento. Não falei que tem as insatisfações, não, tá, gente? Falei que só tem alegria. Falei que só tinha alegria. E quando levar esse resultado, eu já quero levar para uma proposta que ele possa aprovar o novo montante final, né? Porque, assim, o valor individual meio que permanece com algumas alterações do que eu te falei, né? O teatro que pagou para um solo não vai ser o mesmo que vai pagar para 10 atores. A dança que faz 1, 2, 3 pessoas apresentando 20 minutos não é a mesma que vai pagar para uma companhia de dança se apresentar 40 minutos. Então, a gente vai ter esse escalonamento de valores de acordo com quantidade de agentes culturais participantes e tempo. Porque, por exemplo, banda, a gente no carnaval tem banda que trocou 3 horas, a gente tem que fazer consecutivos chamamentos. Então, a gente já vai colocar lá, banda, 60 minutos, 120 minutos e 180 minutos. Então, ela pode ser chamada para qualquer um desses minutos. Mas não são todas as bandas, porque não justifica, sei lá, uma banda, sei lá, eu vou falar assim, mas é estranho, né? Um chorinho, tocar 3 horas. Talvez justifique, talvez não, mas a gente limitou chorinho a 2 horas. Então, a gente está está trabalhando com a nossa realidade hoje, tá? Algumas perguntas. Grazi também quer falar. Grazi, antes de você falar, deixa eu ler as perguntas aqui do chat, que de repente até a gente troca uma bola com relação a isso. Uma das perguntas foi: quem está credenciado vai ter que se credenciar de novo? Vai. Porque vai mudar vertente, vai mudar quantidade, vai mudar valores. E, na verdade, aquele credenciamento era para o ano de 2025. Então, a gente agora tem que entrar para o ano de 2026. Tá? Então, vai ter que se credenciar de novo. Vocês já aprenderam, a secretaria está à disposição para qualquer dúvida. Com relação à documentação, é a mesma, então você já tem a documentação, vocês só vão ter que tirar novamente as certidões, que mesmo que vocês fossem convocados para apresentar, vocês teriam que tirar as certidões novamente para fazer o pagamento. Então, é isso, não vai ter como. Um artista, ele pode, a gente separou o credenciamento em segmentos, vertentes e estilos. Então, um artista, ele pode se credenciar em várias vertentes, mas na vertente que ele escolhe, ele só pode escolher um estilo. Então, por exemplo, eu sou um artista múltiplo. Então, eu canto, eu danço, eu represento, ele pode se inscrever na vertente de teatro, de dança, de música. Mas, por exemplo, eu me inscrevi na vertente de música, eu só vou poder escolher um estilo musical. Então, eu vou ter que escolher entre sertanejo, forró, sei lá, qualquer uma, né? Sei lá, samba. Então, eu só vou poder escolher um estilo dentro dessa vertente. Qual é a exceção? O artista que tiver algum trabalho para crianças, porque a gente sabe que não vai ter ninguém só para criança. Então, se você é um artista de teatro que se inscreveu no teatro e quer fazer um teatro infantil, vai poder fazer. Se você é um artista de música, tem uma banda de sertanejo, mas tem um trabalho para criança, você vai poder se inscrever também para o trabalho de criança. É a única coisa. O resto é por segmento. Deixa eu ver. Mais de um credenciamento, pode ter mais. A inserção, aí o Marcelo pergunta, das 2 colaborações, a questão que ele fala de poder ser servidor de outra pasta e inclusão do audiovisual. Então, já está respondido. Estamos incluindo exibição na minuta, tá, gente? Isso é tudo uma minuta. A gente não sabe o que no final acontece, mas está incluído a exibição de filmes, pagamento por exibição de filmes,
E essa questão dos servidores a gente vai ter que ver. O mesmo acontece com os escritores, a gente colocou mais oficinas, concordo buscar abranger todas as vertentes. Muitos voluntários, os credenciados, não foram chamados, a gente continua aberto para os voluntários, porque a gente pensa também o seguinte, aquele artista, para ser credenciado, ele tem que comprovar uma experiência. A ideia também é fazer o palco aberto, porque como que o artista sem experiência vai ter experiência, se ele tiver alguma oportunidade? Então, a gente vai continuar dando oportunidade para quem não está credenciado se apresentar de forma não onerosa para o município para começar a ter a experiência. E aí, como a gente vai fazer isso, a gente ainda está trabalhando. Hoje é um palco aberto, né? Mas a gente vai pensar também numa forma mais oficial de fazer isso, tá? Teatro só tem 3 credenciados, não é culpa minha, Júnior, não é culpa minha. Cadê os credenciamentos do teatro? Né? Então, a gente tem que ter dança, creio que só ter 2 pessoas, também não é culpa minha, Poliana. Cadê os credenciados da dança? E aí fica sempre as mesmas pessoas se apresentando e vocês ainda ficam com raiva, que são os mesmos que estão recebendo dinheiro. Mas eu não tenho culpa, se eu só tenho 1, 2, 3 pessoas que fazem uma coisa, eu vou chamar elas. Então, vamos trazer isso aí, o credenciamento. Rubinho, o credenciamento é uma política pública importante. Janine, Ah, é uma sugestão, e você frisou agora, isso é uma minuta, ou seja, ainda tem um tempo bom para... Eu gostaria que a gente estabelecesse, não é para restringir ninguém não, estabelecesse um tempo para que a gente terminasse essa reunião, porque tem muito assunto que a gente só vai resolver nas próximas. Então, vamos só colocar aqui, música, tem 3, a Rubinho colocou aqui, tem 3 instrumentais, só 2 vêm sendo chamados. Tem alguma coisa errada, Rubinho. A gente tem chamado todo mundo, se não foi chamado, ou não aceitou, porque às vezes a pessoa não tem a data, ou teve algum problema, tem que saber o que está acontecendo, não sei. Depois você me manda mensagem no privado que vou confirmar, tá? Mas a gente tem chamado na ordem, isso aí é uma coisa que a gente tem... Estou vendo, credenciamento de... o Moreno está falando que o credenciamento podia ser todo digital. Aí a gente não consegue agregar gregos setorianos, né, Moreno? Porque a gente no presencial está com dificuldade de credenciar a turma. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Então, nós vamos chegar lá. Uma boa... Tá, não vou dar essa notícia não, que o Ica vai me matar aqui, porque eu fico mudando a pauta. Então, vamos rapidinho, quem tem mais alguma dúvida importante para ser falada, ou eu deixo meu telefone, todo mundo tem meu telefone. Janine, eu tenho uma sugestão para o credenciamento, pode me mandar mensagem, tá, gente? Mas eu vou falar aqui, Grazi, quer falar alguma coisa? Quero sim. Eu quero começar falando que o credenciamento é uma luta do Conselho e ele nasceu exatamente porque existiam diversos eventos na cidade e as pessoas que são fazedores de cultura da cidade nunca alcançavam. Eles pegavam todo mundo da região, pagavam super bem e as pessoas daqui ficavam à míngua. Então, foi uma luta muito árdua. Eu vou pontuar rapidinho aqui algumas coisas que eu anotei. Sobre o que o Marcelo Ataopa falou, que quando a gente foi se inscrever, a gente não conseguiu se credenciar, foi durante a pandemia, na Lei Aldir Blanc, que foi a primeira lei que saiu, né, com esse apoio. Naquele momento, a secretaria seguia tudo com a Lei 8666, que nem existe mais. Então, fazia todo o movimento de fazer de cultura da cidade, né, de produção de cultura da cidade, através de uma lei que acabava prejudicando. E o Rubem não conseguiu fazer a inscrição porque eu sou servidora da Câmara, que nem é do Executivo. Então, aí foi o que fez a gente entrar no Conselho e lutar para que a Secretaria de Cultura tivesse um olhar mais cuidadoso, mas acabou que a própria política nacional se moveu para esse caminho de desburocratizar as questões de contratação dos fazedores de cultura, porque sabem que são pessoas que não têm sempre tanta organização como uma pessoa, por exemplo, que vai ter a usina, né, Cuica? Você sabe bem, porque você lida bastante aqui com a galera da cidade. Quando você tem um produtor, você consegue alcançar muita coisa, mas os próprios fazedores de cultura tinham muita dificuldade de alcançar e o credenciamento vem daí. A gente já vem desfazendo essa burocratização, tanto que o prefeito fez uma lei
permitindo que o servidor público tenha MEI. Ele só não pode executar a mesma tarefa que ele executa dentro da prefeitura, e ele tem que executar essas tarefas fora do seu horário de trabalho. E também a gente tem a Política Nacional de Cultura, né? Que é assim, na verdade, é isso que eu venho trazer para você, Janine. Eu acho que seria muito interessante vocês se inteirarem disso, que a gente vai ter um gap, né? Vai ter um intervalo agora durante o recesso. Se tiver a oportunidade de se aprofundar um pouco melhor, porque essa política, ela já visa desburocratizar para que as pessoas não passem por essa situação, né? Porque, na verdade, o credenciamento, ele tenta fazer com que o artista não precise de um produtor, que ele possa se emancipar, que ele possa aprender a se produzir, né? Isso nasce até com o Gilberto Gil no Ministério da Cultura, porque ele vê que todo fazedor de cultura tem muita dificuldade de se inscrever em qualquer coisa. E trago também, assim, sobre a fala do Júnior Moreno, que é muito importante que todas as vertentes sejam contempladas, seja na questão de arte e educação, ou a forma que vocês conseguirem alcançar para que as vertentes sejam alcançadas, e que já existe um calendário de eventos, que é turístico, ele não representa o todo de eventos da cidade, né? Até porque muitas vezes os músicos são convidados para tocar numa abertura de um evento, né? O calendário turístico, ele não representa o todo, mas ele dá para ter uma boa noção de quais são os eventos que vão ter, que a gente já tem nesse calendário anualmente. E a cultura não precisa copiar, né, um calendário de evento do turismo, mas pode começar a pensar no quanto a cultura permeia todas as outras secretarias, todas as outras áreas, e que todas as outras áreas sempre precisam de questões culturais, e que recorrem a quem? A Secretaria de Cultura. Então, pode-se fazer um planejamento, que não vai ser aquele planejamento exato, mas que eu acho que faz muito sentido o que o Júnior Moreno falou, porque cabe ao Conselho fiscalizar. Se isso está sendo feito, se não está sendo feito, cabe ao Conselho fiscalizar, denunciar, entendeu? Só que para a gente poder fiscalizar também, aí vem a questão, acho que a Poliana que falou isso, ou eu esqueci o nome da outra menina que falou, que é a questão de transparência, a Júlia. Tinha, não só no Diário Oficial, inclusive sugiro que todos os conselheiros passem a ler mais o Diário Oficial, que vocês vão entender muita coisa que acontece na nossa cidade, né? E a partir de não só ter essa transparência, e também a gente traz uma questão que seria a própria comunicação do Conselho, né? A gente precisa comunicar. Por que a Poliana acha que não tem ninguém? Porque precisa ter uma comunicação com a sociedade não vai ler Diário Oficial, a sociedade se baseia pelas informações de Instagram, né, pelas informações de redes sociais. Então, faz-se muito necessário que o Conselho também tenha uma comunicação efetiva, assim como a Secretaria de Cultura, nesse sentido. E eu acho que o mais importante mesmo é desburocratizar e tentar entender como que está funcionando essa política nacional, quais são as diretrizes que eles dão para que os estados e os municípios possam contemplar, que você teve uma fala que eu acho que foi a única coisa que torna com que isso não seja perfeito, sabe, Janine? Que é assim, a gente não vai alcançar todo mundo. Eu acho que o certo seria visar alcançar todo mundo, porque se você visar alcançar todo mundo, você já não vai alcançar. Então, quando você já faz uma política pública visando que você não vai alcançar todo mundo, isso daí já é uma coisa que tipo, limita muito. Então, assim, é mais uma questão de visão mesmo. Parabéns pelo trabalho que você fala assim, com relação ao credenciamento. Com relação ao credenciamento mesmo que eu estou falando. A gente precisa de novos editais, novas outras ações. Né? Outros fomentos, outras questões de fomento, com certeza. Eu acredito nisso. O edital não vai dar conta de estarem evoluindo nesse sentido. Parabenizo vocês estarem evoluindo nesse sentido. Mas faz necessário que realmente a gente pontue algumas coisas, porque uma vez que vai ser feito um documento que vai impactar a vida de todo mundo, ele tem que ser bastante discutido mesmo, inclusive com os interessados, né? E aí eu gostaria também de deixar a pergunta aqui de quando que essa minuta vai ser entregue para que a gente possa fazer a avaliação num contexto geral dela. Eu agradeço então, aí, gente. Na minha cabeça, ela estaria pronta na semana passada, tá? Então, assim, eu estou correndo para finalizar. Não, mas eu quero terminar esse mês, no máximo. Entendeu? Para apresentar isso mas, assim, não depende só de mim, né? Porque é o que eu falei, eu faço a minuta. Eu já coloquei, deixa vocês terem uma ideia, eu usei como base tudo que a gente fez esse ano, e quando eu faço esse projeto, eu tenho que colocar lá, no meu estudo técnico, no meu DFD, eu tenho que colocar lá todos os eventos que eu quero participar e o que eu vou colocar em cada evento. Isso faz parte
do processo de criação do chamamento. Então, o que eu utilizei foi tudo que a gente fez esse ano, assim, não vou falar tudo, mas a grande massa do que a gente fez esse ano, e o calendário do turismo, que a gente pega. Então, as festas oficiais, as festas que a gente tem de região serrana, então, Dia do Santo, festa de Glicério, festa de Trapiche, a gente foi pegando todos, assim, aí a gente colocou também, já colocando, só para vocês terem uma ideia do apanhado, ano que vem a gente vai ter uma Semana da Cultura, que vai ser para a comemoração do Dia Nacional da Cultura. Então, a gente criou esse projeto de fazer uma semana de ocupação cultural em todas as localidades, e assim, diversas localidades. Então, em vez de a gente comemorar só o Dia da Cultura, igual a gente fez esse ano, com uma palestra, não sei o que, a gente vai querer colocar isso para tudo quanto é canto. Então, o que a gente colocou para fazer esse atendimento? Ano que vem tem conferência, não tem? Ano que vem a conferência? Já coloquei nesse projeto a conferência. Então, dentro da conferência também vai ter que ter o credenciamento, o artista trabalhando. Então, a gente fez um planejamento, mas eu não consigo apresentar isso para vocês. Realmente, assim, não consegui finalizar para apresentar para vocês, principalmente com relação a valores. Mas eu achei importante trazer aqui, porque a gente apresenta o que está sendo feito, como está sendo trabalhado, assim, aceitando as sugestões. Então, Luma, você consegue mostrar aí de novo? Pode sim. O texto? Só para a gente fazer um apanhado, para vocês entenderem. Que continua sendo uma minuta. Continua sendo uma minuta, não tem valor legal nenhum. Essa minuta sou eu que estou criando, na minha cabeça. Então, ela pode ser alterada, tá? Ela é uma proposta do que a gente tem de ideia que melhor atenderia, mas isso aí tem que ser analisado junto com o financeiro, né? E aí, talvez, no financeiro, encontre um embate. Ó, vocês não vão conseguir fazer isso tudo, vocês vão ter que reduzir. Aí eu vou ter que alterar tudo, mas aí não seria alterar tudo, talvez, em vertente, mas em quantidades. Né? A gente continuaria deixando as vertentes. Luma está aí? Janine, eu vou continuar te pedindo que estabeleça um tempo, porque nós temos assuntos... A gente está em 11h40, porque o restante da pauta... Luma, você consegue só para eu mostrar aqui, eu só vou mostrar as duas tabelas e encerro, tá, Cuica? Janina, deixa eu só te falar uma coisa sobre os valores. O que foi usado na versão passada dessa lei do credenciamento foi usado o pequenas despesas. Então, o que eles discutiram com o conselho? Tudo que tiver dentro das pequenas despesas fica mais fácil de aprovar. Então, aí eu já te passo esse bizu que foi passado pela Fazenda, na época. Não, mas agora a gente vai sair das pequenas despesas para algumas coisas. Para algumas, principalmente assim, teatro para 8, 10 pessoas. Como é que eu vou fazer um pagamento com pequena despesa? E aí não é justo eu fazer também o mesmo pagamento para uma apresentação de teatro que tem 3 atores, né? Assim, sem desmerecer, não estou falando de qualidade nem nada, mas é que eu estou pensando individualmente no agente cultural. Luma, você consegue passar o negócio aí de novo? Sim, só um minutinho, porque travou aqui, eu já estou com... Então, a gente vai sair dessas pequenas despesas, alguns valores em compensação, estava muito alto para pouco tempo. Então, a gente tem coisas, e aí eu vou apresentar isso com calma para vocês, tem coisas que a gente vai ou ampliar um pouco o tempo ou reduzir um pouco o valor, tá? Mas, assim, nada fora da realidade de mercado, tá? Passa só para as tabelas. Janine, rapidinho, eu vou precisar me ausentar também, e aí eu estou com a mão levantada. É possível só eu fazer essa minha fala, porque o artista tem que correr aqui para a vida, antes de você apresentar, que é demorado isso que a senhora vai fazer, com todo respeito. Não, quer ver? Passa aí, já está na tabela 120, só quero mostrar as vertentes que nós temos. Isso aí, pode começar Não, desce. Desce por aqui mesmo, já dá. Isso aí, por aí dá. São 62 vertentes, vai para o início, vai para 1. Isso vai dar pano para manga ainda. Vai, tá, eu sei, gente, eu não vou agradar todo mundo, não vai ser possível, então a cultura popular continua, cultura popular 2 continua, cultura popular 3 continua, que é boi pintadinho, capoeira, outras artes, né?
quadrilha, aí as bandas a gente separa, axé, choro, forró, funk, charme, tá vendo? A gente está separando as bandas. Outro problema, gospel evangélico, gospel católico, porque a gente tinha credenciamento de banda gospel, mas elas eram só evangélicas, aí a gente tinha um evento do aniversário do padroeiro da cidade, ninguém quis tocar, porque não era evangélico e não tocava na festa católica. Então, a gente está colocando aqui para ver se atrai candidatos credenciados, tá? Banda Posso fazer um infantil, comentário? Tem que inserir Pode. também as manifestações afro-brasileiras, tá? De matriz africana, porque senão eu acho que gera Mas aí é Ô, banda, mas aí é banda. Acabei de colocar. Existem Existem os grupos de músicos, né, de afoxés, música brasileira, existem de música blocos de de terreiro. afoxés, Eu existem acabei de blocos colocar de aqui. afoxés. Coloca aí para mim, tá, gente? Porque, na verdade, eu pensei nisso, mas eu não sabia se era banda. Então, São como grupos, tem blocos, mas porque nessa como tem ideia. cultura, porque como tem cultura popular e inclui isso, eu não coloquei como banda, não sabia se tem uma banda disso. Janine, É que por o Estado ser laico tem que se contemplar uma Não, religião, gente, se mas não tá. contemplar todas. Eles não Janine. estão. Não, mas olha só, eles não estão fora. É porque no cultura popular eles se enquadram. Mas aí eu acho que a gente entra numa questão do Brasil estrutural. Janine, Tem só um instantinho, por católico, tem favor. evangélica e não tem de matriz africana? Como assim? Mas a gente tem banda de matriz Olha só, africana que vocês falam? eu posso pedir uma atenção a todos? Uhum. Posso. Primeiro que eu acho que a gente já está começando a descer detalhes e que pode ficar aqui muito tempo nesses detalhes e a gente não vai conseguir avançar. Eu, por exemplo, eu tenho um comentário muito severo a fazer, porque em todas as festas populares são chamadas determinados grupos religiosos, mas nas festas deles outros grupos não podem ir. Então, eu não quero discutir isso aqui, porque nós vamos discutir sociologia e antropologia, eu não quero discutir isso aqui hoje. Então, Janine, o mais resumido possível, porque tem informes, inclusive, para serem passados, e inclusive de uma maneira muito rápida, tá? Porque senão nós vamos ficar descendo a muitos detalhes e não está no momento. Então tá, ó. Então aí vou incluir, como é que vocês chamam? Banda de matriz africana, é isso? Posso escrever assim? Pode colocar música afro-brasileira, banda de música afro-brasileira, que você abrange música mais. Música de banda. Calma aí, deixa eu anotar, senão eu esqueço. Música. Banda de música afro-brasileira, que pode ser os ogãs do terreiro fazendo lá um negócio, pode ser o afuxé, pode ser um monte de coisa. Ok. Pode ser muita coisa. Pode, tá ok. Pode baixar. Aí passa as bandas todas, pode passar, Luma. Passa as bandas todas. Aí cultura urbana e continua as mesmas coisas. A apresentação circense também eu mudei para 1 e 2, de acordo com o número de integrantes, tá? Pode descer. Dança solo também, tá vendo? Já fiz a divisão. Teatro, fiz a divisão também. De tempo e de quantidade de atores. Pode descer. Aí saxofonista, violonista, tudo normal. Aí agora a gente só vai ter uma mudança lá no final. A voz e acompanhamento harmônico a gente separou por estilo, então tem voz e acompanhamento harmônico de música afro-brasileira? Deve ter, né? Com então certeza. Vou colocar também. Vou colocar também. Brasileira é uma cultura muito profunda que permeia todas as outras culturas, inclusive. Então tá. Então desce, vou colocar também essa vertente, então a gente passa. Aí muda. Oficina de artesanato, oficina de capoeira, oficina de dança de rua, oficina de danças tradicionais, que a gente pensa maracatu, samba, forró, a gente colocou lá quais são os estilos, desce. Oficina de teatro, oficina de circo, e aí desce mais. Colocamos mais algumas coisas, desce. Locutor desce, aí intérprete oficina de percussão também. Tá faltando aqui, tá, gente? Eu coloquei aqui, mas tá faltando. Curadoria, entrou produção cultural, não deve ter nessa planilha. Vê na planilha de cima. Nós colocamos produção cultural, vai para a planilha lá de cima. Tem uma planilha lá em cima, se não me engano. Vai. Próxima planilha. Vai. Só falta não estar... Aí, desce. Curadoria,
produtor cultural e apresentação de audiovisual, tá? Falta Então, as artes visuais aqui, né? Então, está faltando muralismo, grafite, picho. Então, cultura falta essas popular. vertentes. Não, está na vertente de... Não Sobe, pode ser nessa vai lá para vertente, cima. não. De qualquer forma, Luma, dá uma olhada aí, depois você me dá a sugestão, para a gente não Luma, passar, isso não. é cultura urbana. Beleza. Hip É hop. cultura urbana. Tem cultura urbana, apresentação de artes visuais. Mas tem que colocar, as artes visuais contemplam outras linguagens que não estão aqui. Então, está faltando fotografia. Mas essa linguagem, ela não é restritiva. Tá? O que está ali não me parece ser uma listagem restritiva. É exemplificativa. Ah, tá. Beleza. Me parece, tá? Então, assim, eu se fosse analisar um processo desse e tivesse uma artes visuais, eu ia aprovar. Beleza. Aí volta, aí desce lá embaixo. Depois, qualquer coisa, Luma, eu aceito sugestão, só para a gente ir. Então, Beleza. eu coloquei a curadoria, porque eu senti necessidade de uma curadoria, de repente, de apresentação de um stand, de fazer alguma coisa do artesanato. Produtor cultural, em alguns eventos a gente precisa de produtor cultural para trabalhar, né? Porque a gente não tem aqui dentro da secretaria, então vai ser por produção. E a apresentação visual, aí também a gente fez a divisão entre curta-metragem, média-metragem e longa-metragem. E o que seria essa apresentação? A pessoa apresentaria o filme dela, né, o curta-metragem, o longa-metragem, e faria uma explicação sobre a forma de produção desse filme. Os efeitos, a escolha do tema, seria tipo uma apresentação oficina. Você vai abordar como é que você escolheu o tema, como é que você fez, quais foram as dificuldades da produção, né? E não tem um prazo de fala. Que a gente pensou isso no curta, no museu, no cinema comentado, a gente trabalhar com audiovisual ali. Janine, 1 minuto, pode ser? Pode. Então é isso, gente. Terminei aqui. 1 minuto e meio no máximo, só para minha fala, porque eu preciso sair. Eu queria agora trazer realmente uma reflexão muito séria e pedir a atenção de todos. Todos sabem que Macaé, né, a Secretaria de Cultura, tem 26 milhões de reais para poder executar a cultura com maestria na cidade. Fica muito incoerente para eu conseguir fechar um raciocínio quando nesse papo aqui agora, nesse debate que a gente está tendo, eu ouvi falar muito em dotação orçamentária, valor, dotação orçamentária. E aí, isso vai puxar um outro assunto, rapidamente. É muito incoerente a gente ter 550 mil reais para alimentar um ano de política pública na cidade de Macaé, enquanto se paga 300 mil reais por inexigibilidade para um espetáculo chamado Bento e Totó, que é um fenômeno no YouTube. Fenômeno, nós temos a Tati Veras, inclusive agora eu vou tietar a Tati, eu sou apaixonado no Raiz do Sana. Apaixonado. Eu amo, eu choro em casa, eu tenho catarse, que fenômeno vocês são. Então, dói muito para o artista, inclusive eu quero sugerir para que seja discutido nas outras pautas e fiscalizado as contratações por inexigibilidade. Eu, no CrossFit, quando eu termino o meu CrossFit, eles me chamam da senhorinha do Diário Oficial, porque eu sento todo dia a fala da Grazi sagradamente e leio o Diário Oficial. E vocês, conselheiros, precisam, porque a gente entende como está funcionando a máquina. Então, dói muito você ver 300 mil reais para uma única apresentação e para um artista de fora, e a gente está aqui discutindo 600 mil para um ano. Eu tenho uma companhia de teatro na cidade que eu tenho 15 atores. Toda vez que eu vou fazer uma apresentação, eu gerei 28 postos de emprego com uma política pública estadual, que foi um edital da PNAD, em um ano de trabalho. Então, com 8 mil reais, eu não pago 18 profissionais, e se pago precariamente, e se torna incoerente. A gente está aqui debatendo isso.
Então, nós sabemos que a cidade tem recurso. Eu acho que a gente tem que parar de ser meticuloso, ser diplomático, ser construtivo, ser debativo, porque esse espaço é para isso. Então, é muito, muito, muito doído você ver uma cidade com uma dimensão estratosférica em recurso e talentos receber R$ 5.000 enquanto uma apresentação, porque é fenômeno no YouTube, recebe 300. Então, eu quero sugerir isso, que seja trazido para o Conselho a fiscalização das inexigibilidades. Para quem acompanha o Diário Oficial, está vendo como está funcionando. E que isso seja repensado, porque não é lógico pagar 300 mil para uma apresentação e ter 600 mil para bancar mais de 300... Bancar não, porque ninguém é bancado pelo sistema. Para pagar os devidos cachês do trabalho, que é esse retorno do nosso dinheiro e imposto, para bancar mais, pagar mais de 300 artistas. Isso é incoerente. Incoerente. Essa é a minha... Fica o registro, e é uma discussão mesmo que já é importante. Gente, a gente tem que seguir com a pauta. Não é questão de cortar ninguém, não. É porque senão a gente não vai terminar num prazo razoável. Tem 2 assuntos ainda. E tem os informes gerais aqui que eu estou com algumas questões para passar para todos. Tudo bem, Janine? O que falta mais aí? Informações sobre o PNAB. Graziele tinha entrado, que estava dando um problema lá na PNAB, que parece que todo mundo já estava liberado e o nosso estava em análise ainda, né? Grazi, a gente recebeu anteontem a informação de que o plano foi aprovado. Então, não sei se já mudou lá no sistema, o plano foi aprovado, inclusive a gente recebeu, eu estou esperando Priscila chegar aqui para ver como que a gente vai fazer a divulgação, mas diz que o plano, o PAR, né, foi aprovado e já deve ser divulgado. Então, a gente vai fazer a divulgação do plano aprovado. Acredito eu, gente, isso aí é uma coisa fontes da minha cabeça, tá? Que o dinheiro deve entrar esse mês, porque se eles aprovaram, eu estou imaginando que eles já liberaram as aprovações para fazer o pagamento, que deve ser esse mês, né? Senão só no ano que vem. Entrando esse mês, o orçamento já está fechado, a gente não faz mais nada. Eu não faria mesmo, né? Não teria como fazer nada. Entrando esse mês que vem a gente começa o processo já de contratação dos avaliadores, não, como é que é o nome? Vão ser externos, né? Vão ser externos. Isso, os pareceristas externos. Okay. Então, assim, é um processo, tá, gente? Eu não consigo abrir o processo, por quê? Eu preciso de orçamento, eu preciso de dotação orçamentária, eu preciso saber onde está o dinheiro na conta. Então, eu só consigo abrir o processo quando o dinheiro entra na conta. Então, assim, as minutas meio que estão preparadas, as minutas estão como? Estão preparadas. Pode ser que a gente sofra alteração ainda, de acordo com o que a gente vai ver aí. Mas elas já estão todas engatilhadas, tá? Foram feitas de acordo com o que as escutas públicas definiram, de acordo com o que está apresentando no PAR. Nós não vamos ter premiação esse ano, tá? As minutas serão todas para execução de projetos, todas, para me deixar bastante enlouquecida para o próximo momento, porque aí eu vou entrar. Então, assim, PNAB é isso, tá? PNAB, eu queria te dizer, é isso. Já foi aprovado, estamos esperando o dinheiro na conta, a gente já lança o edital de parecerista, ou a contratação de parecerista, e seguimos em frente. Preocupação, nós vamos fazer só de execução de projetos. E aí o problema, os agentes culturais não estão prestando contas da Paulo Gustavo, o prazo termina dia 15. Um monte de agente cultural sem prestar conta, a gente está mandando comunicação, mandando mensagem de celular, entrando em contato com os agentes culturais, alguns sequer respondem, tá? Muitos não iniciaram a execução, então não adianta ficar com chororô, porque a gente já prorrogou, foi aquela reunião bem complicada, a gente já prorrogou, foi dado prazo, e agora sequer atendem o telefone. Já vou avisando, eu não vou ter piedade nesse ponto, tá? Então, nesse ponto, eu vou ser chata, eu vou ser dura.
Pronto. Aqui, Fala Jackson, um. eu prestei ponto ano passado do filme que eu produzi, da Paulo Gustavo, mas não tive retorno nenhum. Vai chegar o Não, retorno? eu vou verificar. Quem tiver dúvida, por favor, manda uma mensagem para a gente, para verificar, porque do ano passado para cá, vocês sabem que muita coisa aconteceu, muita coisa se perdeu, né? Então, assim, vamos atentar a isso. Outra, PNAB ciclo 1. Pessoal também não está cumprindo o cronograma. PNAB tinha um projeto com cronograma, as pessoas não estão cumprindo o cronograma, não estão executando o projeto, não estão usando o dinheiro naquilo que foi aprovado no plano de trabalho. Eu também não vou ter piedade com isso, não, porque, assim, isso depois vai cair na conta de quem está analisando, que no caso sou eu. Então, vamos trabalhar sério, gente, o negócio, assim, não estão dando feedback, a gente precisa fazer monitoramento, entra em contato, ninguém responde nada. Eu preciso de uma atenção dos agentes culturais com relação a isso, tá? Pronto, dei meus recados. Aí passamos para assuntos gerais. Posso assumir agora a picape? Pode. Eu vou fazer até um comentário, gente, para vocês verem a complexidade de algumas coisas. Antes de entrar na pauta específica do Conselho, mas diz respeito à cultura. Nós somos ligados a apoiar, pelo meu coração e por algumas folias de reis da região do Médio Paraíba. No primeiro edital, eu achei muito aberto, porque é tudo para pessoa física, e não tinha que ter comprovação de nada, nem certidão negativa. Eu disse, isso vai dar problema. Por que está dando problema e problema grave? Vamos lá. Uma pessoa que tenha, por exemplo, uma empregada doméstica que abriu um processo na justiça contra ele. Uma pessoa que tenha filhos ou que tenha um problema familiar e que tenha um problema judicial contra ele. A justiça comumente manda bloquear qualquer valor que é depositado no CPF da pessoa. Eu imagino, pela confusão que está, que muita gente hoje está encalacrada com isso. Ou seja, ela recebeu recurso público numa conta do CPF dele, esse dinheiro foi bloqueado e ela nem executou, nem prestou conta, então ela já tinha um problema judicial, agora ela tem 2. Então, o que a Janine falou é uma coisa muito séria, e isso, inclusive, me deixou muito preocupado. Eu pedi para alguns municípios avisarem os mestres de folia de reis que eles estavam com problema, porque são pessoas simples. A maioria dessas pessoas são muito simples. Eu sei porque eu vou para a roça todo ano para ver folia de reis. Roça mesmo, lugar que às vezes não tem nem luz. Então, um monte de gente está complicada. Quando a Janine falou sobre essa questão de prestação de contas, é uma coisa séria porque a responsabilidade jurídica é da Janine e da ordenador de despesa que botou esse dinheiro na conta de alguém. Então, vamos lá tratar dos assuntos do Conselho? Vou fazer um registro aqui. Você, Grazi, inclusive, você já observou que eu não entro em explicações em nada quando é questionado no grupo do WhatsApp. Eu faço parte de um grupo que foi Dilma Negreiros que me colocou, do pessoal dos pontos de cultura, porque a Lira é ponto de cultura também. São 400 e tantas pessoas. Gente, tem dia que dá para tirar 10 livros de lá. 10 livros com 60 páginas ou 80 páginas cada livro. Porque tem gente que tem tempo disponível para ficar escrevendo coisas do Arco da Velha. Eu mostrei isso para a Luma ontem. Nós fomos lá no Bico da Coruja. Eu mostrei para a Luma, olha aqui o tamanho das coisas. Então, o que acontece? Muitas vezes as pessoas não leem. Então, vamos lá. Uma questão fundamental do Conselho, gente, é um informe. Eu tenho uma agenda pesada, Marcos Cuica, tenho uma agenda pesada, eu sou envolvido com várias questões também pessoais e familiares, mas também com vários trabalhos da usina. A usina é envolvida com vários grupos, ainda bem ela nasceu para isso, e ela está cada vez aumentando mais. Então, a nossa agenda hoje ainda não foi possível comunicado geral, viu, gente? A vergonha seja lavrada em ata. Nós não conseguimos até agora fazer uma agenda de reunião da mesa diretora, porque todos estão envolvidos com coisas demais ao mesmo tempo.
Então, vocês vejam, nós temos 2 anos pela frente, a gente vai ter que ter uma certa paciência, porque nesse momento, nós, por exemplo, não estamos conseguindo fazer porque a mesa diretora está a Luma envolvida com muitas coisas, inclusive ela vai trabalhar hoje, vai trabalhar essa semana com coisas novas para ela. A usina está com uma série de questões para fazer projetos novos que estão sendo pedidos, projetos inclusive de lei de incentivo, e a Janine, coitadinha, eu estou até com pena dela. Ela ontem eu convidei para ela no Bico, ela estava em reunião lá na Câmara de Vereadores, e nós estávamos em reunião técnica com o pessoal da Lira, com o pessoal do som. Então, o que está acontecendo? Nós fomos lá discutir som e luz da Lira, porque a Lira se apresenta essa semana, e vai botar uma orquestra em cima são 43 músicos em cima do palco, como a Nova Aurora também, 45. Então, enfim, está tudo acontecendo. Nós não tivemos oportunidade, tá? Estávamos pretendendo, quando terminasse a reunião hoje, fazer uma reunião nossa. Vai para Cucuia, porque eu não vou ficar com fome não, tá, Janine? Nem Luma, não, nem Dani. Chega, tô fora. Ok? A outra coisa, gente. E eu lembrei também que eu tenho reunião do COMAS, do Conselho de Assistência também. Então, o que está acontecendo? Nós começamos essa gestão num momento extremamente delicado, porque a cultura está recebendo as questões todas do Natal, as questões do Carnaval, que a gente já está tratando do Carnaval da Lira, não é? Que o pessoal disse, pelo amor de Deus, para esperar. E num momento desse, então, vamos ter, por favor, uma compreensão de que nós também estamos com uma série de coisas. Bem, uma questão que eu juro a vocês que eu vou lutar como presidente do Conselho, tenho quase certeza que todos vão concordar comigo, nós precisamos ter uma secretaria executiva do Conselho de uma forma que seja muito dedicada a isso. Por quê? Eu não posso pedir nem exigir de nenhum conselheiro que largue as suas atividades para cuidar de questões do Conselho. E o Conselho, à medida que está sendo demandado, ele vai precisar ter muito mais informação e material na mão para subsidiar não só o poder público, mas a própria sociedade civil. Então, é uma coisa que está na pauta. Na primeira reunião da mesa diretora, nós vamos começar a ver como viabilizar isso, ok? Uma coisa fundamental, gente, e é no geral sobre isso. Muitas pessoas questionam por que tem Câmara de Vereadores, por que tem... Esse pessoal meio que não consegue entender como a sociedade funciona. Para que precisa Câmara dos Deputados? É porque a sociedade ela não é parada, ela não é estática, a legislação vai mudando. Quando eu era criança, bater na mulher era assunto que não podia se meter na colher, hoje dá cadeia. Então, o que acontece? A sociedade precisa ir se adequando do mesmo jeito que nós vamos ter que, com a nossa organização e com a nossa estratégia de luta, inclusive, vamos avançando nas questões da pertinência cultural. Temos tido a oportunidade desse grupo que chegou agora recente abrir 200 espaços, mas existem muitos questionamentos e muitos avanços que nós vamos ter que fazer. Nós temos que elogiar o que está acontecendo, porque é verdade, é preciso que se elogie e ainda abrir espaço para o que vem para o futuro. Ok? Então vamos lá, não conseguimos fazer essa reunião do Conselho da Mesa Diretora e eu vou ver com a Janine hoje quando é que nós vamos fazer essa reunião do Conselho. Né, da mesa diretora, porque isso não pode passar na semana que vem. Por que razão? Eu quero discutir, conversei com o Luma, que é uma pessoa que está muito próxima, para vantagem próxima de mim, pela usina. A gente tem que ter uma proposta de comunicação do Conselho. E isso precisa ser estabelecido como vai ser feito, como vai ser criado. Existem algumas dinâmicas novas hoje de criar canal para isso, de criar formas do pessoal se comunicar para a gente não ficar discutindo tudo numa reunião. Então vamos ver como vamos fazer isso. Vamos fazer uma proposta e depois colocar isso para debate para que a gente organize melhor o nosso tempo. Não só das reuniões, mas o tempo também da eficiência do nosso trabalho como conselheiro, tá bom? É só vocês verem as vertentes, como nós estamos. O que acontece? Nós teríamos esse mês de dezembro uma reunião da TEIA estadual dos pontos de cultura que teve que ser adiada porque não havia agenda que suportasse isso.
porque viriam para Macaé 1.000 pessoas, enfim, todos os pontos de cultura do Estado se reuniriam em Macaé. Já foi estabelecido que vai ser no dia 26, 27, 28 de fevereiro, em Macaé, para os pontos de cultura, é a teia estadual, que depois vai ter uma teia nacional. Então, vejam a quantidade de coisas que nós vamos ter. Conferência municipal, conferência estadual, conferência não sei o quê, mais a teia nacional que começa aqui em Macaé, a teia estadual que começa aqui. E, aproveitando Poliana ali e Juliana, não é que a Poliana... Não, vamos apressar essa complementação dessa eleição. Ficou aberta durante muito tempo e não apareceram algumas pessoas. Por isso é que eu conversei rapidamente com a Janine da gente jogar o tempo mais para frente, para que a gente consiga completar o quadro do conselho, porque está faltando um conselheiro titular, inclusive. Né? Além de estar faltando suplente, está faltando conselheiro titular. Ou seja, nós vamos ter que ter uma sobriedade de ver que nós vamos planejar um trabalho de 2 anos, que não dá para fazer tudo de uma vezada só. Mas vamos começar. Essa questão da secretaria executiva vai ser fundamental, porque hoje, por exemplo, várias gestões começaram trabalhos e esses trabalhos não chegaram concretamente a nada. Nós tivemos uma reunião, a Janine não pôde participar, eu, a Luma e o Rubinho. Nós tivemos uma reunião com o Rubinho como ex-presidente do Conselho, passou o livro de atas, está guardado lá na Secretaria de Cultura, a chave da sala do Conselho, e aí fizemos um apanhado das coisas. E, lamentavelmente, muitos grupos de trabalho, Poliana, o pessoal fala de grupo de trabalho, não apresentaram os trabalhos, o resultado dos trabalhos. Muita coisa está em documentos que vai ter que ser lido por e-mail. Enfim, gente, tem uma questão, por exemplo, que eu gostaria de colocar aqui. Por exemplo, eu tenho toda a legislação da criação do conselho, do regimento interno. Agora, é uma papelada enorme. O regimento do Conselho é uma coisa de enésimas páginas. Devemos colocar aqui, mas juro a vocês, a gente precisa de ter um canal em que isso seja colocado lá e as pessoas leiam e façam os seus comentários lá. Ou seja, nós precisamos arrumar uma nova dinâmica para que a gente flua daqui para frente. Está dando para entender isso? Porque, juro a vocês, se vocês estiverem no grupo que eu estou, do Fórum de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, vocês já tinham se suicidado. Eu não vou me suicidar, não. Porque é uma loucura. A coisa é muito louca. Tem dia que dá para colocar 80 páginas, juro para vocês. Um começa a debater um assunto, o outro começa a vir e começa a puxar legislação por tudo que é mais sagrado, gente. De coisa de 30 anos atrás. Eu tenho prova disso. E aí a gente não chega a nada. Eu acho que o que eu tinha que citar não é nem... É um comunicado como assuntos gerais. Não é, dona Janine? Tinha assuntos gerais também que as conselheiras queriam... Grazi levantou a mão. Vai lá, Grazi. Então, eu gostaria de que a plenária compreendesse, né, nós que estamos aqui nessa reunião, a importância que a gente tem como fiscalizador, inclusive das obras que estão acontecendo na cidade, das políticas públicas que estão sendo realizadas, e nós como cidadãos, né, já como cidadão a gente tem esse direito, como conselheiro a gente tem esse pressuposto de fazer essa fiscalização. Então eu gostaria de votar aqui que a gente solicitasse algumas informações, porque a questão do patrimônio, ela perpassa por todas as outras vertentes, né? A música, ela vai ter sua questão de patrimônio, as artes visuais, todas. Então, o patrimônio, ele perpassa. E a nossa cidade, que é o espaço, o território que a gente vive, ele também diz respeito a todos, né? Então, eu pedi aqui informações, eu sugeri, né, que a gente peça formalmente algumas informações, porque se essas informações forem passadas de forma oficial, e se a gente também fizer essa solicitação de forma oficial, a gente tem muito mais chance de ter sucesso de preservação do nosso patrimônio, uma vez que a gente acabou de ver o Palácio dos Urubus ser demolido, o canal Campos Macaé, um esgoto, todo mês tem gente arrancando o patrimônio, como até o patrimônio natural, como nossas árvores. Então, assim, a gente tem esse dever também de estar cuidando da cidade, tá? Então, eu peço aqui a vocês que
que me fortaleçam nessa solicitação, que eu posso fazer como cidadã e posso fazer como conselheira também, mas eu gostaria que fosse feito em nome do conselho, pela força que eu acredito que a gente tem e a responsabilidade que a gente tem também. Então, eu estou pedindo uma informação através do conselho, né, estou solicitando, estou sugerindo, que faça-se informações sobre a reforma da Praça Veríssimo de Melo, informações como os monumentos centenários que existem ali, que é o obelisco. A gente passa lá, a gente vê que está realmente fazendo uma coisa, mas a gente quer informação de quais são os planejamentos, quais tipos de... Porque tem alguns, eu vi, por exemplo, que pintaram o coreto, tem que saber do que pintaram, porque o coreto, ele é um patrimônio centenário, e quando você pinta um metal, né, que foi feito há mais de 100 anos, ele perde um pouco o valor do patrimônio. Por exemplo, o IPHAN não tomba nada que esteja modificado. E quando a gente vai tratar desses patrimônios, o ideal é a gente fazer um trabalho muito minucioso, que é diferente de você chegar lá e pintar de qualquer jeito. Então, sobre esses monumentos, o obelisco, o busto do Veríssimo de Melo, que foi roubado durante a pandemia, e até hoje ele não foi reposto. Em 2033, né, daqui a 8 anos, faz 100 anos que aquele busto foi colocado ali, que essa praça tomou esse nome, né? Então, são monumentos que são importantes para a nossa própria história e memória. Sobre o coreto e também sobre o dragão do lago, porque tem um chafariz no lago, não sei se vocês já perceberam que ali tem uma praça, Botelho Miranda ali, que tem um lago, e dentro desse lago tem um monumento também que é centenário, que também é de metal, que é o dragão do lago, que é tipo um peixe meio dragão, e teve-se a informação há alguns anos que ele estava no Solar dos Melo, depois que ele tinha ido para a primeira igreja batista, lá que estava a biblioteca, e aí a gente perdeu meio que informações sobre ele, se ele vai ser reposto, se existe essa intenção. Também, aí vem outra questão, né, outra informação da reforma do prédio da primeira igreja batista, que eu não sei se todos sabem onde estava a biblioteca recentemente, ali na Velho Campos, né, não, naquela rua não é Velho Campos, é Teixeira de Gouveia. Então, a reforma sobre esse prédio, que é um prédio histórico e muito importante, que é uma construção de Joaquim Murteira, que foi um construtor muito importante também, que deixou várias obras de arte para a gente aí. Informações sobre as modificações que estão sendo feitas, se existem as modificações, se haverá espaço dedicado aos acervos da cidade, que tem uma necessidade muito grande, que hoje o Museu Solar dos Melo não consegue resolver essa demanda. E se sim, né, quais são e de qual maneira estão sendo planejados. E também informações sobre as ações para o centenário de Antônio Álvares Parada. As ações que realmente estão feitas pelo executivo, pelo poder público, porque ele é o cara que é autor do hino, ele escreveu muitos livros e deixou um legado enorme, que até os próprios historiadores recorrem a ele para entender muito sobre a nossa história. É um personagem muito importante que sempre é usado nos palanques políticos, mas que pouco se faz a respeito da grandeza mesmo desse personagem, e o que o poder público está fazendo de fato. O poder público está fazendo de fato como política pública, por exemplo, para receber o acervo dele, né? A gente teve algumas conversas em 2024 com o próprio Elbert, que falou que tinha interesse, mas a gente não conseguiu desenvolver essa ideia do que poderia ser feito com esse acervo, se ia ser feito uma estátua de Tonito, né, se iam ser feitas as reedições dos livros, o que a prefeitura e a Secretaria de Cultura, especialmente, né, e a prefeitura em si, tem de planejamento, porque o centenário de Tonito começa no dia 27 de dezembro de 2025 e termina no 27 de dezembro de 2026. Então, a gente tem um ano aí que a gente ainda pode reparar isso que não foi feito esse ano, que já era para estar sendo feito. Então, eu gostaria, inclusive, que todas as minhas falas, logicamente resumidas, contassem em ata, porque eu estou fazendo aqui algumas requisições, né, que são importantes, e assim como eu disse, eu gostaria que a plenária me fortalecesse nessa solicitação de informações, para que a gente possa ter informações mais preponderantes, mais formais. Então, eu peço aqui a votação para que a gente solicite essas 3 informações do poder público, em que pode me fortalecer nisso e me acompanhar. Grazi, posso falar rapidamente? Pode sim. Então, Grazi, tem 2 aspectos que eu vou pedir consideração. Eu acabei de falar agora há pouco com a Secretaria Executiva para dar conta de algumas coisas, né? Você veja, nesse momento, eu vou repetir, é muito complicado pedir a cada uma das pessoas, tanto do poder público como da sociedade civil, que larguem algumas das suas atividades para fazer determinadas coisas para o Conselho.
Para isso é que a gente vai discutir na mesa diretora como é que a gente vai tentar viabilizar isso. A outra, que é fundamental, eu utilizo isso e tem dado certo. Como cidadão, qualquer pessoa pode se dirigir para... Você citou isso e é verdade. Em algumas situações, por exemplo, foram feitas modificações em algumas situações que dizem respeito ao Estado todo, com um único e-mail com explicação sobre aquilo. Então, não inviabilizando nenhuma fala sua, pelo contrário, eu acho que a gente tem duas coisas. Primeiro, fazer como cidadão, porque mostra também uma postura de cada um, e também fazer pelo conselho. Só que nesse momento, por exemplo, eu não estou dizendo que não é impossível fazer. Nesse momento, enquanto a gente não conseguir discutir, e é um assunto delicado, que é a primeira vez que eu estou falando ele público, essa questão da Secretaria Executiva, a gente vai começar a criar um monte de demanda no Conselho que, de repente, a gente não vai dar conta. É uma questão para a gente refletir, não estou dizendo que é sim nem que não, estou dizendo que a gente tem que refletir sobre isso. Posso falar, Grazi, antes de você? Eu entendo o que o Cuica está falando também, tá, o Cuica? Mas aqui a gente tem a primeira secretária e a segunda secretária, e a gente tem um e-mail do conselho. Então, assim, o que eu ia dar de sugestão, Grazi, você faz, primeiro, se for aprovado pela plenária, né, porque a plenária tem que aprovar, todo conselheiro pode solicitar a aprovação de alguma pauta em plenária. Então, Grazi está solicitando a aprovação dessa pauta. Então, aprovado, Grazi, você teria como fazer as perguntas que você está mais inteirada, você é a conselheira do patrimônio, você faz os questionamentos, manda para a gente, pode mandar até lá no grupo dos conselheiros, que os conselheiros vão ler, porque daí, não foi isso que a gente combinou. Então, manda para o grupo dos conselhos, aprovado, a gente pega o e-mail e manda o e-mail para as secretarias competentes. Uma sugestão que eu vou dar em relação a isso já, então. Eu acho que o conselho deveria ter um ofício digital, porque a comunicação via ofício digital é a mais... Todos os conselhos têm ofício digital. Então, acho que a gente deveria solicitar isso, Cuica, a criação, acho que eu vou fazer isso pela secretaria, solicitar um ofício digital, que fica a cargo da primeira secretária para fazer o cuidado, e eu também, se for o caso, não tem problema, da gente tomar conta do ofício digital, tá? Então, Grazi, você poderia fazer o texto? Só para finalizar, eu ia me colocar realmente à disposição, caso necessitasse, porque eu sei que as demandas de todo mundo são muito grandes, inclusive queria pegar aqui o gancho numa coisa que eu não entendi muito bem que o Cuica disse, que ele vai viabilizar. Todo mundo que entra no conselho sabe que entra por um trabalho voluntário e todo mundo tem que ganhar dinheiro. A gente não pode deixar de viver para estar fazendo isso aqui, porque é uma coisa que realmente não nos traz. Então, com certeza, as propostas que eu vier fazer, me coloco super à disposição, inclusive nas propostas que não for eu que fizer, me coloco super à disposição e contribuo no que for necessário. E eu já tinha mesmo a ideia de ajudar a montar, né, esse ofício para solicitação dessas informações, que são 3 informações distintas e vão para lugares provavelmente distintos do executivo. E é importante também, assim, a participação do conselho com relação a isso, porque a gente sabe que se um só conselheiro fizer de forma pessoal, a gente sabe como é que funciona o governo, né, Cuica? Vira como se fosse uma pauta pessoal, uma implicância pessoal. Então, vamos fazer como conselho. Eu acho que assim, é justo, não é o que a Grazi está pedindo, é do interesse da sociedade como um todo, do setor cultural todo. Acho que é válido. Até eu tenho interesse também de saber algumas coisas que, por exemplo, as reformas não passam pela gente, tá, Grazi? Então, assim, a gente não sabe, está uma reforma da praça, realmente, e aí talvez também a falta de visão da Secretaria atual de Cultura, e a gente faz a nosso meia-culpa, porque realmente olha aquela praça todo dia sendo reformada e nem pensei nessas questões de patrimônio cultural que pode ter ali. Então, Janine, é por isso que é importante o conselho e os representantes das vertentes, né, dos segmentos culturais. Ontem nós estávamos numa reunião que vinha falando exatamente sobre como o poder público pretende se integrar para tomar as decisões, porque as decisões de uma secretaria impactam nas demais. E a cultura, ela permeia todas as secretarias, né? Então, que bom que no Macaé Mais 20 eles estão fazendo esse planejamento, que bom que você tem essa visão.
Eu agradeço por você estar aí, por a gente poder ter um diálogo, porque poderia ser muito diferente. Em outros momentos, as pessoas da secretaria nem nos recebiam, nem nos ouviam, não participavam, não fomentavam. Então, que bom que você está aí, que bom que essa gestão está sendo, está tendo a escuta ativa e está dando oportunidade para que a gente possa fazer uma construção de fato coletiva como deve ser feita. Agradeço muito pela sua contribuição, e é isso, gente. Eu peço aí que vocês votem aí, se vocês acompanham. Quem tiver de acordo com os conselheiros, né, gente, que já tem gente aqui que não é do conselho, os conselheiros que estiverem de acordo com a solicitação de grave, só escrever aprovado no chat ali, que a gente já deixa registrado. Aprovado, né, gente? Tá todo mundo, ninguém ia ser contra a pauta. Então, é isso, Grazi, a gente espera a sua indagação e eu vou ver qual é a melhor forma, se a gente vai fazer já pelo ofício digital ou por e-mail, tá? Algum outro conselheiro para assuntos gerais, com alguma pauta de assuntos gerais? Já são 12h24, também já estou com fome. Eu não sou conselheiro, não, mas eu queria pedir lá vem você, o titular e o suplente do teatro, eu acho que é Márcio, né? Eu não conheço muito, e a Brenda, não sei se isso entra como pauta, mas fizesse uma explanação do que eles estão pensando, do que eles estão querendo construir para o teatro na cidade. O teatro precisa ser reavivado na cidade de Macaé. Existem poucos artistas, como eu falei, o pessoal da Rinha, alguns outros que estão fazendo, e assim, eu queria uma explanação de vocês, numa próxima reunião, um arquivo, não sei como que isso entra. Tá, eu converso com eles. A Brenda falou que está no hospital agora, então, assim... Pensam de construção de políticas, o caminho que eles têm, a visão, para a gente poder junto, e vamos crescer esse babado para todo mundo. Vamos estabelecer. Ali, ó, Márcio já... Ô, Márcio, só um instante. Márcio, gente, não é caçando ninguém, não. Vamos estabelecer uns 5 minutos para a gente encerrar essa reunião do Conselho. Nós já estamos desde 10 horas da manhã na ativa. Só para responder ao Moreno, mais uma vez, boa tarde agora a todos. Moreno, eu vou me colocar, não agora, mas em algum momento, em uma próxima reunião, vou colocar a respeito do que você falou. Vou ter uma conversa com a Brenda também, porque a gente não teve tempo. Eu estou na coordenação de logística do Natal Magia, então várias produções. Eu estou saindo agora para receber a produção do Mundo Bita, então tem muito trabalho, assim como todos nós. E a gente vai se colocar já. Já sou atora. Como o também falou, isso é bom para uma pauta de reunião de setorial, né, gente? Exatamente. Fazer a setorial. Isso, a setorial arrasa. A gente vai se colocar, eu praticamente vou me colocar, diante de tudo que eu tenho ouvido aqui, concordo, Cuica, em 90% do que você falou, não 100% para não ser, né, um bairrismo, mas coloco 90% do que você falou. Acho que a gente precisa ser um pouco mais objetivo em algumas coisas. Tudo aqui é plausível, tudo aqui é óbvio que precisa ser discutido, mas a gente precisa ser um pouco mais dinâmico, e assim a gente vai ser também com relação ao teatro. Já vivi muitas tempestades desde que estou em Macaé, sou gaúcho, mas já vivo em Macaé há alguns anos, já vivi muitas tempestades como ator, como produtor. Então, Moreno, entendo a sua colocação, e é isso que a gente tem que fazer, melhorar a cada dia essa situação, não só do teatro, mas do artista de modo geral. Nas próximas reuniões a gente vai se colocar aqui, e vou colocar meu ponto de vista e o que a gente pode fazer. Tá bom? Ótimo. Luma, quer dar um último recado aí? Pelo amor de Deus, Luma. Sim, eu vou ser rápida. Eu fiquei pensando sobre a sua fala das inadimplências e da falta de prestação de contas e tudo mais. Eu acho que o Conselho podia fazer uma postagem trazendo esse alerta e trazendo uma data... lembrando os artistas dos par. Beleza. Aprovadíssimo, Luma. Isso aí é o tipo de coisa que o Conselho não precisa nem de aprovação da gente.
né? Tá, Se beleza. você está responsável, a Luma, a gente deixou a Luma responsável pela comunicação social do conselho, tá, gente? Ela já fazia isso, ela continuou. Então, faz esse alerta, Luma, que o prazo da Paulo Gustavo termina dia 15, as pessoas precisam fazer a prestação de contas, porque elas vão ficar impedidas de receber novas verbas do governo federal, do município, vai criar um problema que elas vão ter que restituir os valores, vai ter que ter prestação de contas, é um imbróglio. Aí, se precisar de alguma ajuda, mas eu acho que no primeiro momento o alerta, atenção, prazo final de prestação de contas da Paulo Gustavo, não arrisque seu CPF, entendeu? Alguma coisa nesse sentido. Beleza. Janine, vocês têm acesso fácil, quando eu digo vocês, em função do governo, de colocar, inclusive, uma matéria aí na imprensa. Pedir ao pessoal da comunicação para botar. Porque isso depois, o que vai acontecer, gente? Se esse pessoal, uma parte, não prestar conta. Né? Eu sei de 2 instituições que estão com tudo prontinho, só não entregaram. Mas se não prestar conta, daqui a pouco vai vir essa carga toda para cima do conselho, e o conselho não vai ter poder de resolver nada. Não é porque existem questões legais que a gente pode pleitear, mas resolver não. Cuica, é importante isso que você falou. Vai acabar respingando no conselho não a responsabilidade de resolução, porque a gente não tem, como você disse, mas uma cobrança, aí vira mais uma pauta, mais um assunto para a gente aqui discutir, deixando as prioridades que a gente tem. Então a gente já tem que prever isso. A gente vai ter que trabalhar no sentido meio mãe de NAC, de prever que se isso acontecer, mais uma coisa para que a gente tenha que debater. E a gente precisa evitar ao extremo isso. Ao extremo mesmo, porque já tem muitas pautas. Mas agora eu vou falar como representante do governo. Não vai ter debate sobre isso no conselho mais não, tá, gente? Muito e não bom. não tem o que debater, tá? Não tem o que a gente tinha que debater era um prazo adicional, foi dado. Depois, não prestou contas, não vai ter debate comigo com relação a isso, não, tá? Então, assim, eu acho que a gente foi bem maleável nesse primeiro momento, mas agora não tem jeito, tem hora que não dá mais, e esse é o momento, tá bom? Então, encerramos, nada mais, fale agora, ou calem-se, pelo visto, pelo amor de Deus, calem-se, né? Tipo assim, falem agora ou calem-se nesta reunião, calem-se, pelo amor de Deus. Acho que a reunião foi muito produtiva. Eu acho que a gente tratou bem os temas. Eu sei que a gente tem urgência, mas tem tema que não dá para passar rápido, né? A gente tem que discutir, a gente tem que debater, acho que a gente foi dentro do que foi possível. Peço desculpa para vocês não ter conseguido apresentar as minutas, mas foi bom que pelo menos eu já conversei e já vou fazer algumas alterações diante do diálogo de vocês. E na próxima, ou quem sabe numa extraordinária. É bom tirar uma foto, tá? Para registro. A reunião está sendo gravada, né? Ah, tá. Olha, Conceição e demais, eu tenho me encontrado por várias razões com a Janine muito antes até de estar envolvido com o Conselho, porque, como vocês sabem, eu sou ligado a várias instituições e o próprio trabalho de alguns grupos, né, da cidade, e eu tenho ficado literalmente com pena dela, porque a carga que está acontecendo na Janine, como uma pessoa que está com toda a questão legal né, como assessora jurídica da cultura, no momento dessa chegada, juro a vocês, eu estou pleiteando conversas com a Janine. Às vezes eu vou presencialmente, ela nem olha para mim, ela diz que não tem como. Então está uma situação, Janine, por favor. Não é pessoal, meu amigo, você sabe disso. Porque às vezes eu não tenho tempo. Assim, eu não faço todo o jurídico, tá, gente? Tem outros advogados aqui, tem outra equipe aqui que faz a parte de contratação toda, é a doutora Raissa. Eu fico responsável mais por essa interlocução e faço os editais. Então, eu tenho trabalhado nos editais, nos projetos que tem governo federal. Então, as contratações e credenciamento, eu e Letícia. Na verdade, a responsável pelo credenciamento, pelo chamamento dos credenciados é a Letícia. Eu estou responsável agora para fazer um novo edital. Então, assim, tem uma série de pessoas trabalhando muito, mas está todo mundo trabalhando muito dentro daquilo que ficou como atribuição, tá?
Mas a gente segue em frente, aos trancos e barrancos, a gente está conseguindo fazer tudo. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, nós vamos melhorar a cultura. Eu acho assim que a gente não consegue mudar uma estrutura que ficou anos, às vezes, de uma hora para outra. Mas a gente está evoluindo, eu acho que a gente está conseguindo evoluir bem com relação a isso. Nunca vai ser 100%, a gente nunca vai estar... Até porque faz parte o incômodo, né? Incomodar, a gente, por mais que a gente consiga avançar, vai ter sempre algo a melhorar, mas eu acho que a gente está indo num caminho bom, um diálogo bom com os conselheiros. Eu, assim, agradeço aos conselheiros da sociedade civil, todo mundo se mostra muito prestativo, proativo. A Grazi é uma militante que é importante no conselho, porque traz esse antagonismo também que a gente precisa. Então, e tudo não é eu falo antagonismo não pessoal, mas como gestão, né? A Grazi é a sociedade civil no enfrentamento direto com a gestão, e eu te admiro isso por conta disso, tá, Grazi? A gente sabe que as nossas brigas aqui são sempre em prol da cultura, então a gente evolui com isso. Janine, eu tenho feito aqui ligado e desligado o microfone para ver se chama a atenção de todos, porque tem microfone que fica aberto e interfere demais. Bom, mas é isso, gente. Vamos encerrar a reunião? Todos de acordo? Parabéns a todos. Mais um dia Bom dia de aí, pessoal. Tá? Bom Tchau. dia para todos. Até a próxima. Até a próxima. Bom dia, bom dia. Quem puder depois me mandar os áudios e as gravações para eu fazer a ata, tá bom? Um beijo.